Obrigado por assistir. Naba sugerirá um caso. Número 3. A maldição do Centerfold. Em janeiro de 1986, a equipe de futebol da Universidade de Iowa, os Hawkeyes, foram convidados para a mansão Playboy de Hugh Hefner em Hollywood, no dia seguinte ao Rose Bowl. Mas a visita não foi uma celebração, porque durante o jogo, os Hawkeyes foram esmagados pelos Bruins da UCLA. Curiosamente, uma equipe esportiva foi convidada para se divertir na famosa Gruta da Cachoeira. No ano passado, os Cardinals de St. Louis visitaram a mansão antes de perder a World Series. E no ano anterior a esse, a equipe da Universidade de Illinois foi derrotada pela UCLA no Rose Bowl, após um convite semelhante do Hef. Como o próprio Hefner disse em 1986, pode haver uma maldição aqui. Ainda que possa existir uma maldição na Playboy, isso não se relaciona com esportes. Na verdade, é muito mais mortal, porque as modelos Playmate da Playboy parecem morrer inesperadamente e jovens a uma taxa alarmante. A vítima mais recente da maldição pode ser a modelo Ashley Manguy. Cometeu suicídio em 2020 aos 33 anos. Houve um punhado de suicídios de Playmates na história de 69 anos da revista. A Playmate de 1958. Cheryl Kubert cometeu suicídio em 1989 aos 51 anos. Ashley Martin, como a garota da capa de 1964, tinha apenas 45 anos em 1991. Em 1974, Paige, jovem de 30 anos, se matou com uma arma. Ela foi assassinada com uma arma em 1984, e novamente por Deborah Bostrom, modelo de 1981, em 2008 aos 53 anos. A doença também fez suas vítimas, com pelo menos 13 modelos sucumbindo a tudo, desde câncer, a obstruções do cólon a ataques de asma. Acidentes de carro parecem atrair ex-alunos da Playboy. O exemplo mais famoso é o de Jayne Mansfield, que apareceu na Playboy em 1955. 1955. Morreu em um acidente de carro aos 34 anos, 12 anos depois. Sua filha de 3 anos, Mariska Hargitay, alcançaria a fama na TV em Law e Order SVU. Por anos circularam rumores de que Mansfield havia sido decapitada no acidente, que envolveu seu carro embaixo de um caminhão semi-reboque. Mas esse rumor acabou sendo falso. O agente funerário disse mais tarde que a cabeça dela estava presa, tanto quanto a minha. Um acidente de outro tipo encerrou a vida de Eva Mayer, uma companheira de brincadeiras de 1955. Ela foi uma das 550 vítimas do desastre do Tenor Vida, um choque entre 2 jatos de passageiros nas Ilhas Canárias em 1977. 8 anos depois, a modelo e atriz Mariska Hargitay, que aparecia regularmente nos populares esquetes de filmes do Hora do Chá de Arthur Furtin, no The Tonight Show com Johnny Carson, morreu afogada em um incidente misterioso que alguns ainda consideram suspeito. Ela tinha somente 42 anos. A edição de março de 1967 da Playboy talvez tenha a distinção de ser particularmente amaldiçoada. Essa edição apresentou Fran Gerard, que apareceu na Miss Março, usando óculos, uma novidade para a revista. Gerard morreu em 1995 aos 37 anos em circunstâncias misteriosas, com alguns especulando assassinato, enquanto outros insinuavam que foi suicídio. Também na edição de março de 1967, havia um ensaio fotográfico com a atriz Sharon Tate, que seria assassinada pela família Manson apenas 2 anos depois. Outras coelhinhas da Playboy também foram assassinadas.
Dorothy Stratton tinha apenas 20 anos quando foi baleada e morta pelo namorado, em um acesso de ciúmes, envolvendo o diretor Pedro Bogdanovich. Sua história foi posteriormente transformada em 2 filmes, sendo um deles Star 80 com a atriz Mariel Hemingway, que talvez saiba algo sobre maldições. O suicídio de seu avô, Ernest Hemingway, em 1961, deu início ao que alguns chamam de Maldição Hemingway. Em 1997, Estrela Stowe, que posou para a Playboy 20 anos antes, foi encontrada em alguns arbustos atrás de uma farmácia em Coral Springs, Flórida. Ela foi estrangulada, morte ligada ao trabalho de um serial killer da Flórida. Até 2022, o assassino não foi capturado. Talvez a modelo da Playboy mais frequente COD seja OD. Overdose. Apenas 7 mulheres morreram por overdoses. Anne Nicole Smith, modelo de 1992, tinha 39 anos quando teve uma overdose de pílulas para dormir em 2007, deixando uma filha de 5 meses. Entre 1953 e 2015, houve 739 mulheres que apareceram na infame seção central da Playboy. Dessas, 39 mulheres tiveram mortes prematuras todas antes do fim da guerra. Isso representa uma taxa de mortalidade de cerca de 5%. Então, o que está ocorrendo com as coelhinhas da Playboy? A resposta pode estar na história por trás da primeira morte de uma modelo da Playboy. A possível overdose ou assassinato de Marilyn Monroe em 1962 aos 32 anos. Monroe estreou na revista em dezembro de 1952. No entanto, ela não posou de bom grado. O fundador da revista, Hugh Hefner, comprou uma série de fotos nuas de Monroe tiradas por um fotógrafo duvidoso antes dela se tornar uma estrela de cinema. E prosseguiu para publicá-las sem a permissão ou conhecimento de Marilyn, uma atitude que mortificou a atriz e ameaçou sua carreira. Eu nunca sequer recebi um agradecimento de todos aqueles que fizeram milhões com as fotos, foi citada dizendo no livro. Marilyn, sua vida em suas próprias palavras. Eu até tive que comprar uma cópia da revista para me ver nela. Poderia-se dizer que todo o empreendimento da Playboy foi lançado nas costas do corpo nu de Marilyn Monroe e pelas mãos inescrupulosas de Hugh Hefner. Quando Hef morreu em 2017, ele foi sepultado no cemitério Westwood, em Hollywood, em uma cripta que compraram diretamente ao lado da de Marilyn Monroe, para que ele e Marilyn ficassem lado a lado pela eternidade, apesar do fato de que ele nunca sequer a conheceu. E ainda assim fez uma fortuna com ela sem o seu consentimento. Talvez o ímpeto para uma maldição mortal de karma, se é que existe uma. Número 2. Demônio vs. Rapper. Às vezes a vítima de uma maldição pode trazê-la para si mesma. Um exemplo disso, o rapper Post Malone. Há muito tempo fã do paranormal, em 2018 Malone aceitou um convite para aparecer no programa de televisão Aventuras Fantasmas. O episódio apresentou uma viagem ao Museu Assombrado de Zak Bagans, uma atração de Las Vegas que abriga a impressionante coleção de objetos sobrenaturais e memorabilia sombria de Bagans. Lá dentro, você encontrará a televisão de Charles Manson, a cadeira de balanço que inspirou o filme Invocação do Mal e o eixo transversal supostamente uma vez alojado no corpo do pobre aranha de James Dean, que teve um destino trágico. Veja nosso vídeo sobre 3 carros mortais assombrados para mais dessa história assustadora. Mais um objeto em particular na vasta coleção de Bagans é uma caixa D-Book. O armário de Book supostamente abriga um espírito demoníaco do folclore judaico. A história por trás da caixa é um pouco obscura, com o proprietário original, Kevin Menes, uma vez renunciando à sua versão de sua origem sobrenatural. De qualquer forma, o produtor Sam Raimi produziu um filme em 2012 chamado Posse, que é inspirado pela história demoníaca da caixa de Book.
Em 2016, Bagans comprou a caixa para sua coleção eclética e continua a contar sua história para qualquer pessoa que ele especificamente convida para ver a caixa de perto. A lenda diz que há um demônio na caixa que se apega a qualquer pessoa que abra a caixa e olhe para dentro. Então o demônio fica com essa pessoa, esperando o momento em que essa pessoa comete um pecado. Somente após o sujeito do interesse do demônio cometer o pecado, o demônio pode ganhar força espiritual suficiente para atacar essa pessoa como uma punição. No entanto, o superstar Post Malone, que estava de frente para a caixa quando Bagans a abriu durante Aventuras Fantasmas, disse que o D-Book provavelmente não é o tipo de demônio que você quer ter no seu ombro. Particularmente vivendo a vida agitada de uma das maiores estrelas da música. De acordo com o produtor do programa, no momento em que Malone entrou em contato com a caixa, uma aura brilhante pôde ser vista na gravação do encontro. Achando que era o suficiente, Malone saiu correndo da sala com a caixa exposta. Mas talvez o dano já estivesse feito. O episódio de Aventuras Fantasmas de Malone foi gravado em junho de 2018. A primeira aparição do demônio D-Book ocorreu apenas semanas depois quando, segundo o amigo de Malone, DJ Smith, o rapper, começou a reclamar de misteriosas marcas de mordida em seu braço. Ainda que estivesse só em seu ônibus de turnê então. Malone começou a suspeitar que a caixa de Book tinha algo a ver com as mordidas. E suas suspeitas foram confirmadas em 21 de agosto de 2018, quando o jato particular Gulfstream, em que Malone estava voando, teve 2 pneus explodidos em voo, provocando um aterrissamento de emergência assustador enquanto a cabine se enchia de fumaça. 2 semanas depois, enquanto dirigia seu Rolls-Royce, Malone foi atingido em cheio em um cruzamento em West Hollywood. E embora não tenha se machucado, ele ficou chocado ao descobrir que, enquanto lidava com as consequências do acidente de carro, ladrões invadiram sua antiga casa. Malone não estava presente, porém as câmeras de segurança registraram os ladrões o procurando e revirando a casa. Talvez para fazer mal a ele. No fim de 2019, durante apresentações no programa Contagem Regressiva da ABC, Malone caiu do palco para a multidão. Malone contou a Seth Meyers em 2021 que após abrirmos a caixa de Book, coisas muito estranhas aconteceram. Para Malone, as estranhezas não cessaram. Mesmo 3 anos após sua experiência com a caixa de Book no Museu Zach Bagans, parece que Malone ainda pode estar assombrado pelo demônio encarregado de contar seus pecados. Tão recentemente quanto setembro de 2022, Post Malone teve que procurar atendimento médico após cair em uma porta de armadilha aberta no palco, em St. Louis, Missouri. Foi diagnosticado com costela fraturada pelos médicos, obrigando-o a cancelar sua turnê por 1 mês. Quando finalmente voltou ao palco em Atlanta, Geórgia, em 19 de outubro de 2022, Malone caiu em outro buraco no palco, desta vez torcendo o tornozelo. Em resposta aos seus problemas desde o seu encontro com a caixa de Book, Malone uma vez tweetou: "Por que Deus me odeia?" A resposta, no entanto, pode não estar com Deus, mas sim com um demônio determinado a retribuir por suas indiscrições. A descoberta aconteceu numa quarta-feira. Por volta das 16h30, do dia 26 de março de 2019, uma viatura policial em Biloxi, Mississippi, se escondeu atrás de um carro estacionado na beira da estrada. Ao saírem para investigar, os policiais notaram imediatamente uma mangueira de jardim de borracha ligada ao cano de escape do veículo, com a outra extremidade da mangueira enfiada na janela do lado do motorista. O ocupante do carro, que o legista mais tarde disse ter cometido suicídio, era Ken Toole, de 32 anos. Portanto, os oficiais de Nova Orleans visitaram a casa dos pais do homem, que estavam muito tristes. Informaram que seu filho estava viajando na estrada, buscando superar a depressão. Ken era um escritor, explicou sua mãe, e ele tinha caixas de manuscritos em seu quarto. Mas foram todos rejeitados pelos editores. Um editor chamou seu último romance cômico de completamente sem sentido.
Parece que Ken simplesmente não conseguia ver um futuro em que se tornaria um escritor publicado, o que o levou por aquele desvio e para o além. Ele havia deixado seu último manuscrito em cima da cômoda em seu quarto de infância em casa. Mas a mãe de Ken, Thelma, sempre acreditou em seu filho. Ela sabia que ele seria um escritor de sucesso se conseguisse colocar seu trabalho nas mãos certas. Tendo deixado o quarto de Ken exatamente como ele o deixou, Thelma finalmente reuniu a coragem para pegar seu último manuscrito, acumulando poeira em seu guarda-roupa. Nos próximos 10 anos ela escreveu carta após carta, tentando publicar o livro. Então, no final dos anos 1970, ela finalmente chegou à mesa do editor Walker Percy, que viu promessa na obra. Ele poliu e imprimiu e enviou para as livrarias. Esse romance, Uma Conspiração de Tolos, ganharia o prêmio Pulitzer. E faria de Ken Toole, John Kennedy Toole, um dos autores americanos mais celebrados do século XX, uma década após sua morte. A New Republic chamou-o de um dos livros mais engraçados já escritos. Portanto, não surpreende que antes do livro ser lançado, o jovem executivo da Fox Studios, Scott Kramer, comprou os direitos cinematográficos de Dances. Por sua vez, ele conseguiu que o rei do late night, Johnny Carson, embarcasse como produtor. Johnny sugeriu que o comediante Richard Pryor seria ideal para protagonizar. Para o ex-integrante do Saturday Night, John Belushi, essa escolha de elenco não estava correta. O personagem principal em Dunces é Ignatius J. Reilly, um homem acima do peso, supereducado e subempregado, que tem cerca de 30 anos, não muito diferente do próprio Belushi na época. Ele convenceu Carson de que ele, não Pryor, deveria ser a estrela do filme. E ele quase conseguiu o que queria. Em 9 de junho de 1980, Pryor se queimou tentando fumar cocaína pura. Embora publicamente considerado um acidente, familiares posteriormente expressaram crença em uma tentativa de suicídio. Com Pryor fora de cena, por assim dizer, Belushi conseguiu ser escalado como o herói de 300 libras de Dunces. Ele até começou a ganhar peso para se adequar mais à massa descrita de Reilly. Então, em 1982, com as filmagens programadas para começar em Nova Orleans, Josine Negrito, a diretora da Comissão de Cinema da Louisiana, foi morta a tiros pelo marido em um caso de assassinato seguido de suicídio. Enquanto a Comissão de Cinema se reorganizava, o filme foi temporariamente suspenso. John Belushi, com histórico de abuso de substâncias, teve tempo suficiente para ter uma overdose no Hotel Chateau Marmont de Hollywood aos 32 anos. Logo depois, Johnny Carson deixou sua opção sobre o roteiro expirar. O filme entrou no que os profissionais de Hollywood chamam de inferno de desenvolvimento. Nos anos seguintes, mais tentativas foram feitas para adaptar Dunces ao cinema. Steve Tichy comprou os direitos em 1983. Infelizmente, sua filha tiraria a própria vida. Thelma Toole morreu em 1984 após uma doença inesperada. Em 1988, John Waters foi contratado para dirigir uma nova versão do livro. Ele até tinha seu Ignatius, o ator cômico e cantor Devine Estrela em seu filme clássico de culto, Flamingos Rosa. Mas Devine faleceu subitamente em seu sono, em março daquele ano. Ele possuía 42 anos, colocando o futuro do projeto em questão. Em 1993, a Paramount Pictures comprou os direitos do filme para o livro por mais de 3 milhões de dólares e escolheu o diretor de Dia da Marmota, Harold Ramis, para liderar. Ramis achava que seu antigo amigo e co-estrela do SCTV John Candy seria um Ignatius perfeito. O comediante canadense não só tinha o peso, mas também a habilidade de atuação para fazer isso. Porém, o falecimento súbito de Candy devido a um infarto um ano depois fez o filme voltar para a prateleira. Em meados dos anos 90, o ex-executivo da NBC Randall Tartikoff entrou a bordo como um dos produtores do filme. Devido sua boa relação com a NBC, ele pensou que a superestrela do SNL, Chris Farley, seria ideal para o papel principal.
Farley teria interesse em seu primeiro papel principal numa comédia seriada? Farley estava bastante interessado. Infelizmente, Tartikoff faleceu de linfoma de Hodgkin em agosto de 1997 antes da produção avançar mais. Ele tinha 48 anos. 4 meses depois, Farley sofreu sua própria overdose aos 33 anos. Um ano depois, Steven Soderbergh e Scott Rudin iniciaram um processo contra a Paramount por questões de direitos com o livro. O processo ficou parado nos tribunais por anos. Até cerca de 2005, quando o processo foi resolvido, planejava-se retomar a produção do filme, com o ex-aluno do SNL, Will Ferrell. Mas a história de uma confederação de tolos é ambientada em Nova Orleans. No furacão Katrina, naquele verão, as mortes marcaram a cidade e muitos dos locais reais do livro. Depois disso, a ideia de transformar o livro de Tu em um filme estava rondando Hollywood por um quarto de século. E naquela época, o filme tinha tanta má sorte ao redor dele que ninguém conseguia reunir dinheiro suficiente dos financiadores para fazê-lo andar novamente. Harold Ramis, um dia um defensor do filme, morreu inesperadamente em 2014 de uma doença autoimune. A partir de 2012, estima-se que uma confederação de tolos passou por não menos que 2 dúzias de produtores, meia dúzia de roteiros e ganhou milhões de dólares através de direitos e opções. Para aqueles que creem na maldição do filme, estão contentes em deixar tudo como está. E deixar este projeto no inferno do desenvolvimento bom e morto. E talvez seja isso que o espírito de John Kennedy II teria querido, afinal de contas. As mortes de Belushi e Candy adicionam uma aura poderosa à maldição. Um dos muitos roteiristas de Dances, Stephen Fry, disse ao O Guardião em 2018 que a vida e a morte infeliz de seu jovem autor já haviam causado a cercar o livro. Pode ser que os demônios que atormentaram Kentul em 1969 o tenham levado a cometer suicídio. Continuem a proteger seu legado do outro lado, garantindo que uma possível adaptação cinematográfica permaneça muito morta. Talvez os produtores fizessem bem em lembrar o que o autor Stephen King uma vez escreveu em outro tipo de livro: às vezes morto é melhor. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Se achou interessante, por favor, inscreva-se. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se acabou de encontrar este canal, confira também nosso outro canal, Criminosamente Listado. Apresentamos mais de 325 vídeos de crimes estranhos e verídicos. Acesse-o em youtube.com/criminallylisted. Temos um podcast, Criminosamente Listado Presents into the Killing, sobre casos não resolvidos que foram solucionados. Está disponível no Costureiro, Spotify, Amazon Music e onde mais houver bons podcasts. Mas é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir.